Paz do Senhor Jesus, gente, bom dia. Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. E hoje eu quero falar aqui, né, a respeito de algumas coisas. Ontem eu postei um vídeo e houve muito debate, muito comentário contra, claro, né? Como sempre, já tô até acostumado, já que esse povo já me xingando tudo, mas amém. Louvado seja Deus, né? O próprio Jesus, ele não agradou todo mundo. Quem dirá eu, uma pobre miserável pecadora, alcançada pela graça e infinita bondade do nosso Senhor Jesus. Bom, esses dias eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, me fala aqui, Senhor, eu devo continuar mesmo contando essas experiências minhas, né? Aí será que, até que não é, né? Assim, sabe, porque é tanta coisa, gente, é tanta coisa, tem coisa que tem hora que entristece a gente, sabe? Aí Deus me deu uma palavra. Lucas capítulo 9, versículo 22. Versículo 21. E advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem essas coisas, dizendo, o Filho do Homem tem que... primeiramente, esse versículo está falando porque ali ele pergunta bem assim, quem pensas que sou? Aí, você é o Cristo. Quem pensa que sou? O Cristo de Deus. Então aí ele fala, então advirto que não conte essas coisas. Aí agora aqui no versículo 22, dizendo o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Então o próprio Jesus, ele foi, né, rejeitado ali pelas pessoas. E dizendo a todos eles, disse... Ele dizia a todos eles, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga. Olha só, diariamente tomar a cruz. Eu queria fazer uma pergunta nessas pessoas que criticam tanto, que não aceitam o evangelho da renúncia. Será que porventura carregar a cruz é leve? Porque tem gente que fala que o que eu prego é pesado, mas eu queria perguntar se carregar a cruz é algo leve. Ah, porque é um fardo muito pesado. Eu vou falar que é pesado. Pesado é a gente permanecer a nossa eternidade no inferno. Porque um dia eu questionei isso com Deus e Deus palestrou isso comigo. Pesado mesmo é você passar o resto da sua eternidade. Sabe por que eternidade? Gente, eternidade não é um negócio que você fala assim, ah, acabou aqui, eu vou embora hoje daqui e tá bom. Não, não é não. Você vai ficar lá. Até. Vai ficar lá. E é a mesma coisa. Eternamente. Você imagina. Aí... ele fala, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente toma a sua cruz e siga-me. Então, para seguir Jesus, tem que pegar a cruz. Cruz, meu filho, não é leve. Cruz é algo que pesa, é algo que o próprio Jesus, ele precisou de ajuda para poder carregar a cruz, porque de tão pesado que era. Porque ele não suportava. Aí tem gente que fala, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, está tudo bem. Se ele morreu, e por que é que ele tá mandando a gente carregar a nossa cruz também? É para poder a gente ficar aqui, ó, com os pés pro ar, fazendo tudo que a gente quer, e simplesmente ele lá sofrendo, padeceu, né, morreu por nós, e a gente faz agora o que quer? Nossa vontade, é isso? Por que será que Jesus mandou a gente carregar a cruz? Por que será que Jesus mandou a gente negar-se a si mesmo? Por que será? Eu queria perguntar aqui, eu vou deixar aqui aberto aqui para vocês comentarem se cruz porventura é leve. Se porventura carregar a cruz é leve. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvá-la-á. Pois que vantagem tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder ou se destruir a si mesmo? Nossa, forte isso aqui, olha. Que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Então, você tá vendo? Pega tudo que é do mundo e tá se autodestruindo. Faz tudo o que quer e tá se autodestruindo. Então, o que adianta? O próprio Jesus está dizendo, porquanto qualquer que se vergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Mas em verdade eu vos digo, há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, a gente já sabe, carregar a cruz, irmãos,
não é leve. Carregar a cruz é algo que cansa, é algo que pesa às vezes, é algo que às vezes a gente não quer, tem hora que a gente quer abandonar, né? Tem hora que a gente quer largar pra lá, tem hora que a gente não quer fazer, tem hora que a gente não tá com vontade, mas tem que carregar, irmão, tem que prosseguir, tem que seguir em frente. E carregar a cruz não é leve. Aí o que acontece? Ontem eu postei um negócio aqui do testemunho da irmã, e eu postei porque eu acredito, o Senhor já me revelou a respeito de maquiagens que não agradam ao Senhor, que essas são coisas consagradas a espíritos imundos. Enfim, quem quiser acreditar, acredita. Só não diga naquele grande dia que eu não preguei a verdade que Deus me mostrou. Amém? Em nome de Jesus. Ontem a moça pregou sobre, falou aqui, contou o testemunho dela, e aí eu tava lembrando, né? Tava me fazendo recordar. A minha mãe, quando ela, no ano de acho que 2015, 2016 ali, ela começou a vender produtos da Avon, revista da Avon. E ela teve um câncer de mama. Inclusive, ela teve que arrancar os seios dela. E daí eu comecei a pensar nisso, sabe? Porque faz muito sentido o testemunho da irmã. Às vezes a gente coloca coisas na nossa casa que a gente não sabe, mas aquilo tá traindo uma maldição pra nossa vida, entendeu? Aí, uma vez, eu vou contar um testemunho também pra vocês. Uma vez, um pastor, ele me chamou na igreja, e aí ele falou bem assim, olha, moça, um homem, ele vai te procurar e Deus manda te dizer pra você encontrar com esse homem, com esse rapaz. Vai, encontra-se com ele, porque Deus tem uma obra na vida dele. Encontra-se com ele, Deus tem uma obra na vida dele. Mas ele vai te dar um presente, só que Deus tá mandando você você pegar o presente e você não usar o presente, você jogar fora. Irmãos, eu fui ao encontro do rapaz, como Deus havia me ordenado, porque Deus tinha uma obra na vida dele. E daí, quando chegou lá, ele me deu um presente. Era 2 cremes Victoria's Secrets. E Deus usou a boca do pastor e falou assim que se eu usasse aquilo, eu voltaria para o mundo da prostituição. Nesse tempo eu estava no meu início da minha caminhada, bem início mesmo. Eu ainda era muito vaidosa e tal, tudo mais. E olha, eu tive que renunciar aos cremes Victoria's Secret. Eu amava Victoria's Secret, eu amava, só usava esses hidratantes da Victoria's Secret. E daí eu renunciei, peguei, joguei fora, porque Deus falou que se eu tivesse usado aquilo, eu teria voltado para a prostituição. Tem coisas que o inimigo usa para poder entrar na nossa vida que ele não tá tendo acesso de maneira, né, visual, palpável. Ele vai entrar de formas que a gente não enxerga. Eu separei um outro texto aqui que vai dizer aqui algo que falou muito forte, né? Eu abri a palavra, assim, antes de começar aqui o vídeo, eu abri a palavra e Deus me deu... eu fui procurar aqui na internet aqui uns versículos, né, que falassem a respeito. Na verdade, fui procurar aquele versículo da renúncia lá, que Deus tinha me dado esses dias. Eu estava muito cansada, sabe, desses comentários, essas coisas maldosas. Eu pedi a Deus, Deus me dá uma palavra. Deus falou aquilo comigo. Falou justamente da renúncia, que é o que eu prego aqui. E aí, Deus me deu essa palavra aqui hoje. A primeira carta de João, lá no capítulo 2, a partir do versículo 15. Seria muito interessante a gente ler o texto todo. Mas, olha, tá dizendo, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo estão. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que forte. Não ameis ao mundo e nem as coisas que estão no mundo. Aí tem gente que fala, todas as coisas pertencem ao Senhor. Claro que todas as coisas pertencem ao Senhor, inclusive Satanás, inclusive o inferno pertence a Deus, porque nem Satanás tem poder de colocar alguém no inferno, só Deus que pode colocar ou no céu ou no inferno. Então o inferno pertence a Deus. A Bíblia no início, em Gênesis, diz que Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Então Deus criou o próprio inferno. Deus criou Satanás, Deus criou Jesus. Deus criou a luz, Deus criou as trevas, Deus criou Jesus, Deus criou Satanás, Deus criou o bem, Deus criou o mal, fala no livro de Isaías. Então, gente, a gente precisa entender que Deus, ele criou todas as coisas e tudo pertence a ele. Inclusive o preto pertence a ele, sim. O mal pertence a ele, sim. As trevas pertencem a ele, sim. Só que existe um porém. Ele nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Você entendeu? É simples. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, você sabe o que é a concupiscência da carne? Desejo, eu olhar e querer ter. Então, hoje, a gente vive num mundo assim, um mundo do eu sou o que tenho. Não, nós não somos, nós somos aquilo que Cristo tem em nós. O mundo passa,
e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Então, ou seja, o anticristo já está na terra. Um dia eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu nem comento isso aqui porque começa os donos, né, da verdade, começa a se levantar. Um dia eu perguntei a Deus, quem é o anticristo? Aí Deus me deu um sonho, me mostrava a maçonaria, uma mulher vestida de roxo, com um capuz roxo, aqueles capuz com capa, aquelas capas com capuz roxo com vermelho. Então, ou seja, o que está escrito no livro de Apocalipse? Que eu vejo uma prostituta sentada, vestida de púrpura, que é o roxo, e escarlate, que é o vermelho. Então, e Deus me mostrava, e aí eu via a maçonaria, né? Então, assim, gente, ontem o vídeo que a mulher postou foi justamente sobre isso, porque o anticristo já está entre nós. Tem gente que está esperando o anticristo, na Bíblia ela nos respalda em dizer, o anticristo já está entre nós, está aqui, gente. O anticristo já está entre nós. Fica pensando que vai vir o anticristo, não, já está entre nós. Então, ele já sabe como atuar. E muita gente está enganada, muita gente está cega, perdida. Aí quando a gente prega que é verdade, que existe sim influências nessas coisas, a pessoa fica aí. Desde essa madrugada eu tava relutando em falar isso, porque eu sei que vem mais levantes, né? Quanto mais a gente fala, mais levantes vem. Mas amém. Esses dias atrás Deus me deu uma visão com os lanches da McDonald's. Nessa noite Deus tornou a me dar a visão. Então, eu tô passando aqui. Tem coisas, irmãos, que o inimigo ele usa daquilo para poder acessar nossas vidas. É igual tem gente que come de tudo, come de um monte de porcaria, fala que tudo tá tranquilo, sim. Aí depois começa a passar mal. Aí passa mal e quer orar pra Deus curar a pessoa. Tanto, gente, que você percebe que, olha só, igual ontem uma pessoa colocou um comentário aqui, eu achei muito válido, até falei, eu vou usar esse comentário dessa pessoa pra poder falar algo que é muito interessante. Então daqui a pouco nós teremos que plantar, quem dera se nós pudéssemos plantar nosso alimento. Porque talvez se nós pudéssemos plantar o nosso alimento, nós não estaríamos vivendo um tempo de tantas doenças, de tantas maldições na nossa vida. Por quê? Porque come tudo que vê pela frente, come tudo que acha que é bom, bebe, come e reclama com Deus. Deus, me dá saúde, me dá saúde, me dá saúde. Eu não sei se você lembra, mas quando eu tava com aquele silicone que não agrada a Deus, me deu um nódulo no meu peito. Então, ou seja, você lembra do livro, sabe o que me faz lembrar isso? Do livro de Samuel. Lá no livro de Samuel diz que quando o povo estava com a arca, a presença de Deus, simplesmente aquele povo, eles serviam um deus Dagon, uma imagem, uma escultura. E daí, essa imagem, ela quebrou a cabeça. E todas aquelas pessoas, elas foram cometidas de tumor. Então, ou seja, a idolatria, ela causa tumor nas nossas vidas. Ela causa câncer na nossa vida, ela causa doenças na nossa vida. Tem gente que não se levanta aqui contra mim, mas não é contra mim, é contra ela mesma que ela tá lutando. Por quê? Porque ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela sabe, só que ela prefere esconder, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que no final dos tempos, haveriam pessoas amantes de si mesmo, pessoas que se amam a sua imagem montada, a sua imagem de sensualidade, a sua imagem de mulher da moda ou de homem pomposo. Gosta, entendeu? Então eles se amam tanto que eles não conseguem ouvir o evangelho da verdade, eles não conseguem ouvir a sã doutrina. Sabe o que significa o nome sã doutrina? Sã doutrina é algo que é sã, que não tem variável, algo que é correto. Doutrina é algo que é dogmas, leis, regras. São regras a ser vividas. Então as pessoas acham que é de qualquer maneira que vai viver as coisas de Deus. Irmãos, cuidado, porque nós estamos numa guerra. Todas as coisas pertencem a Deus, inclusive o diabo, inclusive o inferno. Lembre-se disso, tá bom? Lembre-se disso. Ontem me perguntaram um negócio que eu achei muito interessante e foi até bom pra gente falar aqui, né? Pix é pecado? Pecado é você amar o Pix mais do que a palavra de Deus. É pecado você amar o dinheiro mais do que o próprio Deus. Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Se eu decido por não fazer a vontade de Deus porque aquilo está me gerando lucro, você lembra da passagem lá que tinha mulher?
a que vendia as profecias, porque aquilo gerava lucro para ela? Pois é, isso é pecado. Então, se eu vendo a verdade de Deus porque tem alguém me pagando, isso aí eu tô pecando. Se eu continuo vendendo algo, comercializando algo que o Senhor já falou comigo que não se agrada, isso aí é porque eu amo mais ao dinheiro do que a Deus. Você entendeu? É igual uma vez, Deus ele me tirou, já contei nesses testemunhos aqui, que Deus ele me tirou, ele não deixou eu vender mais roupas de réplicas, não deixou mais eu vender roupas mundanas, não deixou mais eu vender roupas que eram aparentemente gospels, né? Porque gospels de cristão não tinha nada, né? Então assim, Deus não deixou, Deus mandou, eu costurei o negócio, fui entregar, Deus falou, você não vai entregar, porque se você entregar no dia do juízo final, você vai ter que prestar conta disso. Jesus veio em sonho pra mim e falou isso. E eu peguei e não entreguei. E, gente, por que hoje eu faço vídeos falando da minha experiência? Porque quando eu estava no meu processo de libertação e ainda estou, eu buscava por vídeos para poder eu ser edificada e eu ter força de renunciar. Porque eu de mim mesmo eu não tinha. Eu lembro nesse dia que Deus me pediu, né, pra mim não entregar aquela roupa, que a mulher já havia apagado já e tudo mais, eu costurei a roupa, lindo, vestido. Deus falou pra mim, você não vai entregar, se você entregar, você vai prestar conta pra mim no dia do juízo final. Eu fiquei... Aí eu fui assistir um vídeo, a mulher falou, eu vi um testemunho de uma mulher, que ela era modelo, ela havia deixado tudo também, tal, silicone e tudo mais, e ela trabalhava com salão, e aí nisso, um dia Deus falou pra ela que não adiantava ela não pintar a unha, mas ela tinha que também abrir mão do salão dela, e aí ela foi e abriu a mão do salão dela, e gente, diz ela que o dinheiro que ela precisava, Deus usou uma pessoa pra poder ir lá, e pagar tudo pra ela, né, lá, acho que era até negócio de igreja e tal, enfim, foi um testemunho assim, nesse dia eu fiquei pensativa com aquilo, eu falei, Senhor, é melhor obedecer. Dormi e Deus me deu o sonho, que se eu entregasse, eu teria que prestar conta daquilo no dia do juízo final. Então, ou seja, se eu amasse mais ao dinheiro do que a Deus, eu teria feito a roupa e teria entregue a ela, mas eu preferi perder, tive que devolver o dinheiro da mulher, gastei dinheiro com todo o negócio que eu tinha comprado ali e joguei fora, tudo no lixo. E devolvi o dinheiro da mulher ainda. Outra coisa, um dia Deus me pediu pra me sair da prostituição. Quando eu era da prostituição, eu guardava dinheiro na gaveta. Eu guardava dinheiro na gaveta, tinha dinheiro no banco, eu guardava dinheiro. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não conseguia dormir em paz. Porque o dinheiro é a maldição de muitas das coisas. Eu não conseguia dormir em paz. Eu vou falar hoje algo pra vocês. Hoje eu não tenho um centavo. Eu não tenho. Se você buscar em todas as minhas contas, eu não tenho. Tô devendo ao banco R$2.500, onde eu precisei usar o resto do limite do que havia lá. Não tenho R$1. Eu não tenho R$1. Mas eu deito e durmo em paz porque eu sei que o Deus que me chamou, Ele me sustenta. Então, gente, as coisas são muito sérias, sabe? As coisas do Senhor. Não pensa que eu tô aqui brincando, não. E aonde, gente, que eu vou colocar a minha salvação em risco? Se fosse pra me ficar numa vida mais ou menos, eu ficava lá no mundo lá, ficava lá fazendo a vontade do diabo, porque no final mesmo eu iria pra lá mesmo, então, né, não tinha problema nenhum. Agora pra mim hoje, tá aqui, né, imagina o tanto de coisa que eu poderia estar fazendo, que eu poderia... Mas não, gente, sendo apedrejada ainda por gente que não aceita a verdade de Deus, gente cheia de si, amante de si mesmo, gente que se ama mais do que Deus, gente que se coloca em primeiro lugar do que a da palavra do Senhor, gente que deturpa o evangelho de Deus, entendeu? Enfim, não sou todos, né, claro, tem muita gente aqui que eu amo muito vocês, gente, eu amo todos, na verdade, mas tem muita gente que se levanta, né, e acaba entristecendo o nosso coração, mas amém. Eu libero perdão, peço perdão também em nome de Jesus, amém? Vamos lá, anotei algumas coisas aqui. Todas as coisas são consagradas a demônio. Gente, se você não quer ter o desagrado de comprar algo que é consagrado ao demônio, ore antes ao Senhor antes de comprar. Nós, seres humanos, tendemos ao consumismo. E, gente, o consumismo é algo que gera gastos que você não precisaria de estar gerando. Ore antes ao Senhor, peça a Deus. Gente, hoje Deus ele me dá ações daquilo que eu tenho que comprar pela misericórdia. Esses dias atrás eu comprei um negócio sem consultar o Senhor. Essa madrugada Deus mandou jogar o negócio fora. Porque assim é a vontade dele. É boa, perfeita e agradável. Se eu amo as coisas do mundo, eu não posso ser amante do meu Deus. Eu amo o mundo. O mundo é inimigo de Deus. Interessante, quem fez o mundo? Foi Deus? Ou foi o diabo que veio que fez o mundo? Foi Deus que fez o mundo. Mas a Bíblia diz que se eu amo as coisas do mundo, eu sou inimigo de Deus. Ele fez. Mas eu não posso colocar nada disso. Nada disso. Comparado à glória de Deus. Então, muitos alimentos causam doenças.
Consumismo, maquiagem, perfume, roupa, sapato. Gente, o tanto que as pessoas gastam por conta disso não é brincadeira. Sabe, não é brincadeira. Tem gente que tem milhões. Eu era assim, tinha um monte de sapato, nem conseguia usar tudo. Gente, não conseguia. Não conseguia. E a gente fica apegado às coisas, sabe? Não quer dar nada. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais... Gente, isso é terrível, sabe? Gente apegada. E igual hoje as pessoas, elas ficam bem assim, a Bíblia fala, né, que o mal ele está no amor ao dinheiro. Então é isso, se você ama o dinheiro, se você ama as coisas mais do que o nosso Deus, então tem algo errado. Bom, já falei sobre Satanás é a criação de Deus, inferno é a criação de Deus, porque Deus, a Bíblia diz, Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Então, quem é a treva? O próprio inferno. Deus, ele fez o inferno e ele que tem poder de colocar alguém, tirar alguém de lá. É ele que coloca lá. E é ele que coloca alguém no céu, amém? Uma outra coisa. Por que as pessoas se levantam tanto contra as coisas que eu prego aqui? Porque aqui, simplesmente, a gente toca na vaidade. E se toca na vaidade é mexer no inferno, né? É cutucar cobra com vara curta. Porque, simplesmente, a vaidade, ela é o pecado disfarçado de cuidado. As pessoas, elas costumam dizer que elas estão se cuidando, mas na verdade não. Na verdade, elas estão se envaidecendo para poder apresentar-se melhores, né, a alguém, sabe, chamarem atenções. Enfim, a gente sabe que Jesus, ele era simples, ele era humilde, né? Jesus ama a simplicidade. Sacrifício, obediência. Uma pessoa falou bem assim, servir a Deus não é sacrifício. Quem te disse? Quem foi que falou? Porque o próprio Abraão teve que ir lá sacrificar o filho dele. Você acha que foi fácil ele levar o filho dele lá pro monte lá para poder sacrificar? Não, ele teve que ir lá levar. Até ele ver a provisão de Deus, ele teve que ir. Doeu nele, eu tenho certeza que doeu nele, que ninguém quer perder filho, ninguém quer matar filho, né? Ninguém em sã consciência e, né, cheio do Espírito Santo. Então, ninguém quer. Outras pessoas, quantos discípulos quiseram voltar atrás para poder ver família, para poder ver pai, para poder enterrar a família, para poder enterrar pai, e não puderam porque Jesus disse, ou você vem ou você fica. E aí? Não dá para entender. Será que não gera sacrifício, não? Será que obedecer à vontade de Deus, será que Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa, dói, tá? Dói você olhar pro negócio e falar, gente, mas isso não tem nada a ver. Deus fala, tem, eu quero que você tire, eu quero, você vai me entregar, eu quero. Sacrifício, obedecer a Deus. A Bíblia diz, Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Mas eu quero dizer uma coisa, nem sempre obedecer não vai gerar sacrifício. Porque às vezes obedecer é um sacrifício. É um sacrifício porque a minha carne não quer. Essa aqui, ó, não quer não. Isso aqui não quer não, isso aqui é podre. Isso não quer não. Mas o meu espírito, que milita contra a minha carne, ele diz e ele me fala, ele palestra comigo aquilo que é melhor pra mim. Por que tantas pessoas, igual quando você vê aqui tantos comentários, isso é carne. Porque a carne tá gritando e não consegue abrir mão daquilo que está sendo dito aqui. Então a pessoa prefere se auto-enganar, e além de se auto-enganar, ela prefere ferir aos outros do que ela receber, guardar, orar a Deus e falar assim, será que isso é verdade? Senhor, se for verdade, me mostra, eu tô disposto. Tem gente que pergunta pra mim, Dani, o que você fez para você conseguir ouvir a voz de Deus? Eu orei, eu sou uma pessoa que ora 1 hora de joelho? Não, mas eu tenho sinceridade com Deus. Não, eu oro o dia inteiro, no meu pensamento, eu ajoelho umas 10 vezes no dia, do nada você vai me ver ajoelhando, achar que eu tô maluca, que eu tô doida. Eu ajoelho, sim, no meio, né, vou ajoelhando, e oro ali. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não fico horas e horas orando, não. Eu sou sincera com Deus, eu peço a Deus, Deus me mostra a verdade. Só que o que acontece? Quando Ele me mostra, eu me disponibilizo a fazer. O problema das pessoas é que elas querem ouvir a voz de Deus, mas quando Deus fala, elas não querem obedecer o que Deus tá falando, porque elas acham que é doideira, que é isso, que é aquilo outro. Aí vem uma pessoa e fala com ela, você tá ficando maluco, você tá... Pra que isso? Pra que isso? Aí ela vai lá e deixa de fazer. Aí Deus não fala mais, por quê? Porque se você não obedece, a Bíblia tem um versículo que diz, se você não consegue honrar a Deus com bens comprados de maneira suja, que dirá com as coisas celestiais que estão preparadas, com os grandes tesouros. Então, se Deus ele não pode revelar para você o mínimo porque você não vai obedecer, que dirá as coisas grandes. Ele não vai falar.
Não vai, porque Deus ele não fica falando sozinho, Deus não perde aonde, gente? Deus vai ficar falando sozinho, não. Deus é Deus, quem precisa dele é eu e você, não é ele que precisa da gente, você entendeu? Então, pare e pense um pouquinho nisso tudo, sabe? Antes de questionar, pergunte ao Senhor, sabe? Pergunte a Deus. O problema das pessoas hoje é que elas querem ir atrás de pessoas famosas. É igual eu tô fazendo outro vídeo aqui, por quê? As pessoas, elas querem ir atrás de pregadores, elas não querem ler Bíblia, elas querem só ler o que agrada a elas, ouvir o que agrada a elas, né, na verdade, que elas nem ler Bíblia, elas querem. Porque se lesse Bíblia, veria que tudo que eu falo tá dentro da palavra de Deus. Mas elas querem vir aqui falar que eu que não leio Bíblia, todos os meus vídeos eu faço questão de postar um versículo, de falar um versículo, de sempre tudo dentro da palavra. Mas o povo prefere me apedrejar, falando que eu não leio Bíblia, que eu não tô que não tem nada na Bíblia. Gente, vai ler a Bíblia de novo você então. Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O povo gosta de ir pro culto, sentar e ouvir pregação. Igual eu tive que gravar outro vídeo. Tinha um outro vídeo de meia hora que eu tinha gravado aqui falando, né? Assim, praticamente, mas tinha umas coisas a mais. E aí acabou que eu tive que desgravar o vídeo porque eu falei algo que um dia eu ouvi numa pregação e eu falei, ei, será que isso tá na Bíblia? Fui estudar, porque eu não posso lançar aqui uma coisa que não tá na palavra. E aí fui estudar, vi que não tava na Bíblia, tive que excluir o vídeo. E aí vim, gravei de novo o vídeo. Por quê? Porque eu não posso viver do evangelho dos outros. Eu tenho que viver do evangelho meu com o Senhor aqui na palavra. Eu preciso amar isso aqui, eu preciso ler isso daqui. O problema das pessoas é que elas querem acompanhar pessoas que vão para púlpitos pregar que isso, que aquilo, mensagens motivacionais. Deus mostrava esses dias a respeito de várias pessoas famosas, profetas, né, considerados os profetas de revelações, enfim, me mostrava várias coisas, mostrava gente sendo julgado, me mostrava assim, né, no caso, pela misericórdia do Senhor, me mostrava algumas pessoas de igrejas, Deus falava comigo, fulano vai ter que aceitar Jesus novamente, tipo assim, gente famosa, conhecida, que prega hoje o evangelho, né, gente que prega e o falso evangelho, né, porque não é o evangelho da renúncia, esses povo de igreja preta, de não sei o que, Deus me mostrava a respeito disso, que esse povo vai ter que aceitar Jesus novamente, que aquilo não é, gente, aonde estão enganando as pessoas, o anticristo já está entre nós, não fica esperando que ele vai vir, não, porque ele já está entre nós. Ele já está entre nós. A Bíblia está falando isso, tá? Então, tá aqui, né? Compartilhei aí. Deixei de falar algumas coisas que eu tinha falado no outro vídeo, mas amém. Eu refiz o vídeo, por quê? Porque eu vou te falar uma coisa. Jesus, ele se cansou quando ele carregava a cruz. Ele precisou de ajuda para poder carregar a cruz. Sinal que não era tão confortável assim, né? Carregar a cruz. E ele mesmo deixou pra gente, carregue a tua cruz e siga-me. Então, ou seja, a gente tá na hora da gente... botar mais em prática a palavra do Senhor, né? Renúncia. A palavra é renúncia. Ou palavra que dói na pessoa, mas ela gera libertação, ela gera cura, ela gera salvação, ela gera milagre. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia.